Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Edição de segunda-feira. Novo dia, nova semana, nova oportunidade de ler o livro 8 Missões na Ucrânia. Meus amigos, falo sobre a Ucrânia e cubro essa guerra há 4 anos. Se quiserem contexto, talvez eu possa oferecer. Está tudo neste livro, escrito exatamente para você, quero dizer, quem mais vai ler, feito para você, vá e adquira. O link está na descrição abaixo. Começamos hoje com a economia russa. Acho que faz 1 ano e meio que não começo um vídeo com esse tema, e já começamos imediatamente com os Estados Unidos apreendendo um petroleiro agora. Esse petroleiro transportava petróleo venezuelano e integrava a frota fantasma da Rússia. Claro, a Rússia apoia Venezuela e Irã usando sua frota fantasma para transportar o petróleo sancionado. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos relata a apreensão de outro petroleiro pertencente à frota fantasma da Rússia, o Verônica III, no Oceano Índico. Aliás, esse petroleiro foi perseguido pela Marinha dos Estados Unidos por mais de 1 mês. Tudo começou na costa da Venezuela, e ele chegou ao Oceano Índico em pouco mais de 1 mês. E então, a Marinha dos Estados Unidos o apreendeu. E nós temos um vídeo completo sobre isso. Claro, eu adoro esses vídeos porque mostram a Marinha e o Exército dos Estados Unidos fazendo as coisas como devem ser feitas. Sem falhas, apenas execução pura. Dá uma olhada. Entrando no helicóptero, helicóptero decolando, encontrando o navio-tanque. Este é o navio-tanque, acompanhado por um navio da Marinha dos Estados Unidos. E claro, a tripulação do navio-tanque já foi alinhada, conforme as ordens do comandante do helicóptero. E o que eles podem fazer lutar contra o exército mais treinado do mundo? Não, de jeito nenhum, então sim, agora foi apreendido pelo governo Trump. O que eles fazem é, na verdade, como se diz, tomar posse ou pegar. Eles pegam o petróleo e vendem e o lucro vai para os Estados Unidos. É assim que se faz. Continuando sobre a economia russa. Vamos pegar como exemplo a Rolls-Royce da Rússia. É a Aurus, uma marca de carros de luxo na Rússia. Que, você sabe, Putin dirige e alguns outros deputados da Duma dirigem. É uma imitação da Rolls-Royce. Era para ser melhor do que a Rolls-Royce, mas agora faliu. A linha de montagem na fábrica em Yelabuga parou, oficialmente. Eles chamam de verificação de inventário. Russos sempre criam nomes sofisticados para tudo que dá errado. Por exemplo, retirada é chamada de avanço reverso, falência é chamada de verificação de inventário. E demitir trabalhadores é chamado de mandá-los para descansar ou mandá-los para uma pausa forçada. Na realidade, segundo relatos da mídia, o carro simplesmente parou de vender. A situação é simples. Funcionários e estatais já compraram, enquanto compradores comuns não conseguem pagar o carro, que custa de 50 a 70 milhões de rublos. As esperanças de exportação também desapareceram. O interesse no exterior é praticamente inexistente. Até mesmo Kim Jong-un, depois de dar uma volta no Aurus que ganhou de presente, segundo relatos, voltou para o seu Mercedes Maybach. Sim, Kim Jong-un tem vários Mercedes Maybachs na Coreia do Norte. Ele adora esses carros, dirige por aí e agora tem a oportunidade de mostrar do que se trata e dirigir uma marca russa. Ele tem um Aurus, mas não gosta. Ele ainda dirige um Maybach. O que é engraçado porque os russos também preferem Mercedes a qualquer tipo de carro russo. Ainda hoje é assim, e o que fizeram nessa fábrica específica, a fábrica da Aurus em Yelabuga, foi fechada e os trabalhadores foram colocados em licença. Eles nunca têm falência na Rússia, eles colocam os trabalhadores em licença. Parece muito melhor, né? Mas não se engane, é falência. Essa marca de carro deixa de existir. Continuando sobre a economia russa, vamos falar sobre as ferrovias russas. As ferrovias russas são um conglomerado, uma única empresa. Ela é majoritariamente estatal e possui a maior dívida de uma única empresa na Rússia entre todas as companhias. Estamos falando de 4 trilhões de rublos dívida de uma única empresa. 4 trilhões de rublos. Isso. Me corrija se eu estiver errado, tento contar os zeros e tudo mais. Isso dá cerca de 52 bilhões de dólares, o que faz dela uma das maiores dívidas de qualquer empresa do mundo inteiro. Eu sei que algumas empresas têm centenas de bilhões em dívidas, mas isso é muito raro. 52 bilhões de dólares em dívida definitivamente está entre as empresas mais endividadas do mundo. Este é o carregamento mensal das ferrovias russas, de 2011 a 2025, e se você parar e olhar os números, bem, voltamos aos números de 2011, o que é realmente ruim para a Rússia.
A ferrovia deve muito dinheiro, e na verdade eles estão caindo em capacidade de carregamento, caindo em receitas, estão caindo em capacidade operacional. A grande escassez de ferroviários e locomotivas que não conseguem produzir localmente em algumas regiões da Rússia. Então, sim, mais uma ilustração de como a economia russa, o país inteiro, porque essa empresa é majoritariamente estatal, está indo muito mal. Em breve, as ferrovias russas vão licenciar seus trabalhadores, se é que você me entende, em meio a todo esse caos que descrevi. O Banco Central russo reduziu a taxa básica de juros. Você pode se perguntar por que fizeram isso? Seria uma estratégia? Não, meus amigos, vocês ficam loucos tentando encontrar razões para o que acontece na Rússia, para o jeito que eles se comportam. Eles reduziram para 15,5% e isso é meio cruel, uma catástrofe. A inflação estava em torno de 7 a 8% com os juros a 20%. Agora, uma taxa de juros tão alta não conseguiu reduzir a inflação. Você sabe o que vai acontecer. A economia já está superaquecida. O que vai acontecer? Se você baixar a taxa de juros para 15,5%, a inflação vai subir. É assim que funciona. Então, 15,5%. Acho que a inflação ultrapassará 10%. Isso é uma catástrofe se formando para a economia russa e para o rublo. Vamos ver isso em 2026. Prepare a pipoca. E para completar, a última notícia sobre a economia russa. Eles são obrigados a usar o dólar novamente. Já que falei sobre as ferrovias, essa exportação está caindo significativamente. Exportações de petróleo por via marítima caindo significativamente. Não, a Europa não é mais compradora de gás, então eles precisam exportar seus produtos, mas estão esbarrando na barreira das sanções. Mesmo com a China e com a Índia, é difícil exportar se você só pode aceitar rublos, se você não tem o que fazer com as rúpias da Índia e os yuans da China. Então, essa informação vem de um dos deputados da Duma, então é legítima na Duma estatal. Eles anunciaram o retorno forçado às negociações em dólares. Estados Unidos tão ruins, tão maus, mas nós amamos o dólar porque ele é tão estável. A situação atual está forçando a Rússia a concordar com liquidações em dólares, disse Nikolai Arefiev, o primeiro vice-presidente do Comitê de Política Econômica da Duma estatal. Comentando a informação da Bloomberg de que autoridades russas pedem aos Estados Unidos a devolução das liquidações em dólar, o que eu cito agora, li essa informação hoje. De fato, um memorando desse tipo está sendo preparado para que as liquidações sejam realizadas em dólares. A questão é bastante complicada. Nós mudamos as liquidações para rublos, e acontece que vendemos, por exemplo, petróleo ou gás para o exterior, e recebemos rublos com os quais não podemos comprar nada no mundo. Sabe por quê? Porque nenhum país, nem a China, nem a Índia, quer rublos. Ninguém quer rublos, porque não há nada para fazer com eles. Absolutamente nada. O rublo é uma moeda isolada e você realmente não pode negociar com ela devido às sanções em qualquer mercado, então não há o que fazer. É uma moeda morta, então você tem que usar dólares. Mas a Rússia, usando dólares, se expõe a manipulações pelos Estados Unidos, se eles quiserem fazer isso. Qualquer país que use dólares aceita as regras do Banco Central dos Estados Unidos sobre o quanto o dólar vale, se ele vai subir ou descer. Se a Rússia voltar a isso, eles estão basicamente assinando a sentença de morte da própria economia, agora acabando com a economia russa. Adoro isso, mas estamos chegando a partes ainda mais empolgantes. Exército russo, comunicações do exército russo. Desde que o Starlink foi desligado, as coisas ficaram extremamente caóticas e é um assunto bastante cansativo. Você não vê mais vídeos chamativos de explosões ou batalhas, pois sem internet não recebe mais esses vídeos. Esse é o problema. Você recebe muito texto bem chato, né? Mas esse é um dos golpes mais mortais contra a Rússia nos últimos anos. Eles perderam as comunicações rápidas para todo o exército deles em um dia e estão substituindo isso muito rápido com empresas dos Estados Unidos. Ubiquiti, esse é o nome da empresa. Repetidores de Wi-Fi. E isso é muito ruim porque você sabe por que empresas dos Estados Unidos estão enviando e vendendo esses dispositivos para a Rússia. Vamos assistir ao vídeo pela frente, eu leria para você. O trabalho acumulou. O Starlink foi bloqueado na linha de frente. Estamos instalando pontes, transmissores de rádio de rede, então isso é uma ponte Wi-Fi, ou uma ponte de rádio, ou um repetidor de rádio, um repetidor de conexão, como você quiser chamar. Isso só estende o que você envia. Informação, você envia as frequências e isso se torna onipresente. Tecnologia.
empresa dos Estados Unidos, então eles são russos, usam Starlink dos Estados Unidos quando perderam isso, usam recursos de outra empresa americana. A questão é que os russos não têm uma alternativa à tecnologia dos Estados Unidos, o que permite que eles se comuniquem de forma muito eficaz. Se não fosse assim, os ucranianos avançariam muito rápido. Só mencionando aqui que empresas dos Estados Unidos permitem que a Rússia faça essa guerra. Mas isso não vai nos quebrar. A vitória será nossa. Você está certo, mas só estou mostrando como eles estão substituindo isso. Não é tão bom. Ainda é muito trabalho, mas já não é mais aquela escuridão total e absoluta. Outro vídeo da linha de frente de um soldado russo ficando realmente irritado por perder o Starlink. Os malditos americanos desligaram a internet. Imagine ser um soldado russo ocupando outro país, cometendo crimes de guerra e reclamar: aqueles malditos americanos não nos deixam cometer crimes de guerra. Ah, que ruim, que coisa estranha para ficar bravo. Agora há problema na internet. Quase toda a linha de frente está sem conexão. Só sobrou nossa banda larga militar sem fio, que também não funciona direito. Sim, os russos têm sua própria banda larga militar sem fio, suas próprias conexões, elas não funcionam tão mal. Essas aí são tipo dos anos 1990, max, estão 30 anos atrasadas, são muito lentas, Segundo as últimas notícias, recebi equipamentos ruins e alguém roubou a TV de outro local. É um vídeo russo, estão tentando resolver. Sorte a nossa. A gente roubou a TV de outra empresa, equipe ou esquadrão, sei lá, eles roubaram essa tecnologia dos próprios caras deles. Muito, muito ruim e a gente está montando tudo isso. No começo não parecia como está agora. Dentro do gabinete parecia muito pior. Estamos transformando merda em doce de novo. Minha cabeça está explodindo. Amanhã tem outra reunião com alguém de outra unidade. Prepara invasão e um caos total do caralho. Basicamente... Agora recebemos muitos vídeos da frente russa mostrando que eles precisam se esforçar para conseguir qualquer comunicação eficaz. Veja o poder dos Estados Unidos. Eles têm muitas empresas que têm alternativas ao Starlink, Ubiquiti e dezenas de empresas que produzem tecnologia que os russos poderiam usar. Isso é algo que continua a ocupação da Ucrânia. Então sim, isso depende de nós. Decisões políticas sobre quando parar isso. Ubiquidade. Neste momento, exportam bilhões em tecnologia para a frente russa. E é uma decisão política quando parar isso. Só estou colocando isso aqui, nada mais. Mas os russos fizeram isso consigo mesmos. Sim, o Starlink foi cortado, mas não foram, sabe, o Musk ou os americanos que cortaram o Telegram, que cortaram o Discord. Foram os russos, foi o Kremlin. Dá uma olhada. Meses atrás, comandantes russos ficavam na retaguarda vendo imagens de drones ao vivo, com comandantes de muitos batalhões de várias brigadas e talvez até divisões, todos em uma sala, juntos, colaborando, planejando, ataques Iskander, ataques aéreos, etc. Agora o Discord está banido, então compartilhar os vídeos é realmente difícil. Sim, você pode pensar, como assim? O exército russo usava o Discord em grande escala, era realmente eficaz para eles. Com o Starlink fora, ter internet perto da linha de frente ficou difícil ou impossível. Agora o Telegram se foi, então conversas paralelas, relacionamentos, comunicações arquivadas, tudo se foi. A cadeia de ataque russa vai passar de 1 ou 2 minutos para 20 minutos ou mais de 100 minutos. A questão é se você acerta o inimigo ou não. Se pegá-los em 1 ou 2 minutos, vai acertar. Após 20 minutos, já terão saído daquela posição em 100 minutos. Você está só perseguindo poeira. Isso significa menos baixas ucranianas e mais munição desperdiçada para os russos, porque eles vão atingir locais onde os ucranianos estavam 1 hora atrás. E você pode pensar, ok, qual é a solução russa? Bem, o Kremlin baniu o Discord, o Telegram, o WhatsApp e todos esses canais de comunicação porque eles têm o próprio deles, que agora estão obrigando o exército a usar. Chama-se Max e é um aplicativo de mensagens administrado pelo Estado. Agora eles estão obrigando todo mundo, todas as unidades, a mudar para o aplicativo Max e também estão forçando os cidadãos a fazerem isso. Por quê? Porque o Max é monitorado pelo FSP, cada conversa, tudo, absolutamente tudo no Max pode ser acessado pelo FSP. É isso que eles fazem. É por isso que o Kremlin quer que todo mundo use isso em vez de qualquer alternativa. Basicamente, o problema com o Max é que ele não funciona, trava o tempo todo, várias vezes por dia. Imagine que você está vendo uma equipe ucraniana de qualquer artilharia ou Patriot, por exemplo, na tela.
O operador de drone envia uma captura de tela e coordenadas. Você na retaguarda vê e pensa. É um Patriot. Repassa para a artilharia. Assim que você copia as coordenadas e as envia, acontece o seguinte: dá errado, e o Patriot é movido nos próximos 5 minutos, e você vai atingir um local vazio. É isso que significa usar o Max. Não funciona, trava no momento mais crucial, porque na linha de frente cada minuto é vital. Então é isso, são eles. Eles têm um aplicativo que não funciona para substituir todo o resto e é horrível. Significa uma vida ucraniana salva, munição russa desperdiçada. Perfeito. Agora vamos falar sobre a contraofensiva ucraniana. É maravilhoso ver isso, na verdade, porque os ucranianos libertaram em Zaporíjia cerca de 90 a 100 quilômetros quadrados. É uma área bastante grande. Preciso fazer uma ressalva. Todos gostam desses mapas mostrando quilômetros quadrados, seja avanço russo ou contraofensiva ucraniana. Colocam esse amarelo no mapa, veja. Ah, área libertada. Vou ser franco. Devido ao grande desenvolvimento dos drones e nos últimos 4 anos, a linha de frente e qualquer tipo de mapa que você veja, eles não. É um mapa simbólico, cada linha aqui é simbólica. Porque a zona cinzenta tem 20 quilômetros, o que significa que você não pode ter posições avançadas permanentes nessa zona cinzenta, porque você vai ser morto por drones. Se você ficar lá por um período mais longo, zona cinzenta. A zona cinzenta bruta neste mapa é pequena, alguns quilômetros, na verdade são 20 quilômetros. Então, se você vê esse tipo de avanço pelos ucranianos, a realidade é que eles realmente empurraram suas tropas para a zona cinzenta e empurraram a zona cinzenta de volta para os russos. Então não é uma penetração direta pelas linhas russas, nem estão tomando qualquer área onde os russos tenham presença permanente. O que realmente está acontecendo mais é o avanço para a área onde os russos infiltraram tropas. Alguns pequenos bolsões deles, expulsando-os de lá e estabelecendo seus próprios bolsões de infiltração. É isso que são as penetrações pelas linhas russas. Isso significaria que os ucranianos teriam que avançar de 15 a 20 quilômetros, isso não aconteceu. Então sim, são todas boas notícias, mas só eu preciso te dar a real aqui, a zona cinzenta é enorme. Sem um avanço de 20 quilômetros pelas linhas inimigas, não se pode afirmar que houve rompimento de linha ou uma grande contraofensiva. O que você pode afirmar é que está melhorando sua posição tática, conquistando alguns pontos locais mais fáceis de defender e estabelecendo sua posição ali, só isso. Não é o avanço para destruir as linhas inimigas, mas também é. Olha só, sim, esse tipo de mapa realmente fica bonito. Eu gosto deles, gosto de ver. 90 quilômetros quadrados libertados, 5 vilarejos libertados dos russos. Mas de novo, sim, esses mapas de vermelho e azul sempre te deixam tão empolgado, tipo, algum território foi tomado ou perdido. Mas a realidade é que a linha de frente agora está tão fluida. Os bolsões de infiltração estão se movendo tão rápido e com tanta frequência que traçar qualquer tipo de linha nessa zona cinzenta de 20 quilômetros é muito difícil. E sempre será falso, então só tenha isso em mente. Vou ler sua postagem. Também. 90. Dos mapas da contraofensiva que você está vendo, são cartógrafos corrigindo marcações exageradas dos avanços russos. As vilas capturadas nunca foram realmente controladas pela Rússia. Eram pequenas unidades avançadas em áreas contestadas, isso são em grande parte apenas flutuações nas zonas contestadas. Sim, mantenha isso em mente para se conectar à realidade. Caso contrário, basta olhar. Muitos blogueiros militares fazem grandes alterações e desenham linhas no mapa para mostrar quais vilas ou pequenos trechos foram tomados em determinados dias. Não importa, de verdade, as lutas e os avanços e recuos ocorrem principalmente na zona cinzenta. Os ucranianos estão aproveitando que os russos ficaram no escuro sem Starlink para ocupar as melhores posições defensáveis no Oblast de Zaporizhzhia. E parece bonito nos mapas, mas não tome isso como realidade. Mas o Ministério da Defesa russo também publica, você sabe, mapas e informações sobre quais vilarejos foram tomados ou perdidos. E o Ministério da Defesa russo ontem divulgou informações para todos os jornais russos de que 30% do território da cidade de Mirnokrad está sob as Forças Armadas russas. Por que isso é estranho? Bem, porque em dezembro eles divulgaram oficialmente a informação. Segundo o que foi dito por Usov, o Ministério da Defesa da Rússia, todo Mirnokrad está sob as Forças Armadas russas. E agora, quase 2 meses depois, 30 de Mirnokrad, deixa eu te mostrar. Mirnokrad está totalmente sob controle russo agora.
Eles publicaram em dezembro que todo Mirnokrad foi tomado, e agora que 30 de Mirnokrad foi tomado. Isso só ilustra como eles também não têm nenhuma conexão com a realidade. Eles estão apenas divulgando informações para fazer parecer para o leitor interno, o leitor russo, que eles estão tomando algumas vilas, ou algumas cidades, ou algumas áreas que não têm nenhuma conexão com a realidade. A realidade é que a Rússia tomou Mirnokrad em dezembro e eles anunciaram isso, e agora anunciaram que tomaram 30 de Mirnokrad. É apenas uma falha de comunicação. Mas se isso acontece no nível do Ministério da Defesa, isso só mostra o quão caóticas as coisas estão no Ministério da Defesa russo. Só uma ilustração. Novamente, é tão estúpido. Os blogueiros militares russos estão irritados porque conhecem a verdade, pois têm contato direto com soldados na linha de frente. Eles leem as postagens do Ministério da Defesa e, diante de tantas contradições, ficam muito irritados. A mídia estatal russa apaga reportagens e ocupa o sul de Mirnokrad, apesar do Ministério da Defesa ter declarado a cidade totalmente tomada em dezembro. A informação agora foi enviada para os jornais que 30 foi tomada. Algumas horas depois, o Ministério da Defesa ordenou a todos os jornais que reduzissem as postagens anteriores. É simplesmente um caos. Caos no Ministério da Defesa russo, como sempre foi. Além de tudo isso, o ministro da Defesa afirmou ter capturado algumas vilas. Deixe-me mostrar essas vilas em um mapa. Eles afirmaram ontem ter capturado Primorsk, Magdalenivka e Zapolzhny. Essas vilas ficam a 2 ou 3 quilômetros das linhas russas e da Zona Cinzenta, sob controle firme das forças armadas ucranianas. Só mais uma alegação falsa, como sempre fazem. Fizeram isso com Kupiansk, que está totalmente sob controle das forças armadas da Ucrânia, enquanto os russos dizem ter tomado Kupiansk em 25 de novembro. Então, mais uma alegação falsa que os formuladores de políticas no Kremlin vão levar em consideração. Eles tomaram essas aldeias, tomem as próximas, essa é uma ordem política, e então os comandantes na linha de frente bem aqui, que sabem que não tomaram essas aldeias, recebem uma ordem para tomar as próximas. Eles precisam atacar repetidamente, por isso vemos grandes colunas entrando em campos minados e sendo atingidas por drones. É assim que funciona. É isso aí, amigos da edição de segunda-feira. Vocês sabem como publiquei este livro? Publicar livros é caro, e eu não sabia disso. Você tem que fazer um monte de coisas que não sabe como fazer, como editar, revisar, fazer a capa, foto, tudo isso. Tudo isso custa dinheiro. Consegui fazer isso graças ao apoio mensal dos membros do Buy Me a Coffee. Nunca disse, mas eles são parte do motivo deste livro existir, então preciso dar crédito a eles, mesmo que erre seus nomes. E eu tenho 4 novos nomes para vocês ouvirem. Com os ouvidos sangrando? Confere aí, Richard A. Libai. Obrigado, Leonil Metgigati. Esse eu pronunciei errado. Leonil Metgigati. Muito obrigado, Colin Sutherland. Obrigado, agradeço você, Ricardo Escobedo. Sim, obrigado aos 4 novos membros por tornarem possível a publicação do livro. Se ainda não leu, confira o link na descrição abaixo. Ele estará na sua porta em 5 dias úteis, nos Estados Unidos e em todo o mundo. E até o meu próximo vídeo, meus amigos, que será na segunda, quarta e sexta-feira. Inscrevam-se no canal Slavo Krinie e tchau.